GZFM, onde cada um encontra a sua voz. Olá, caros ouvintes. Eu sou a Dalila e trago-vos um programa de leituras in stereo. Hoje vou continuar a minha reflexão sobre a obra O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Espero que gostem e que continuem a acompanhar. Uma vez em casa de São Joaneira, esta convence o Padre Amaro a confessar Amélia e não o Padre Silvério. Passados 2 dias, às 8 horas da manhã, São Joaneira e Amélia foram à sé, de modo que Amélia se confessasse com o Padre Amaro. Entretanto, numa noite, João Eduardo tenta visitar Amélia na Rua da Misericórdia, mas é expulso e é-lhe entregue uma carta de Amélia, onde ela explica o porquê do rompimento do casamento com ele. As razões são óbvias. João Eduardo destratou Amélia e os seus. João Eduardo era um farsante, aparentava ser um homem que não era e tinha sido o autor do comunicado onde a expôs de modo ultrajante. A partir desse momento, João Eduardo fica proibido de visitar ou falar com ela ou sua mãe. João Eduardo voltou maquinalmente para casa. Recordou as noites passadas na Rua da Misericórdia e saudades assaltaram-no. Sentiu-se difamado. Quem teria delatado o seu artigo era a sua preocupação momentânea. João Eduardo achava que Amélia o amava, apenas estava corrompida. Numa ocasião, dá-se então o caso de virem da banda da sacristia 2 padres, o Padre Silvério e o Pároco Amaro, numa conversa amena, e ao descerem a escadaria da sé, João Eduardo, citação, com toda a força, lança um murro ao ombro do Padre Amaro, fim de citação. Ficou Leiria em alvoroço, até se começou a espalhar que tinham atentado contra a vida do Sr. Pároco. E o pároco, para enfatuar o incidente, acrescentou, citação, tenho 55 anos e é a primeira vez que me vejo num barulho, fim de citação. Citação, fiz o que me inspirou o coração, disse Amaro baixando os olhos. Lembrei-me das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manda oferecer a face esquerda depois de ter sido esbofeteado na face direita. Fim de citação. Depois desta atitude, João Eduardo foi corrido do emprego. Deixou de trabalhar no cartório. Amélia, contudo, apiedara-se de João Eduardo. Entretanto, num domingo, estando a criada do Padre Amaro doente, Dona Josefa Dias convida Amélia para jantar em sua casa. Entre o cônego Dias e o Padre Amaro decorria uma conversa bem acesa, até o momento em que o cônego Dias se sente indisposto. Dona Josefa teria de ficar a tomar conta do irmão, sendo-lhe impossível acompanhar Amélia até casa. Citação. O pároco então lembrou que a Dionísia, que viera com ele e a esperava na cozinha, podia acompanhar a senhora Dona Amélia. Eram 2 passos, não havia ninguém pelas ruas. Ele mesmo iria com elas até à esquina da praça. Mas deviam apressar-se, que ia cair água. Fim de citação. O que ao princípio era chuva grossa foi aumentando em quantidade, passando a chover a cântaros. Como estavam perto da Rua dos Sousas, onde residia o Padre Amaro, logo surgiu a ideia de se resguardarem um pouco até a chuva acalmar.
Embora Amélia não se mostrasse muito agradada com a sugestão, acabou por ceder. O tempo não amainava e o padre Amaro sugere esperar por melhor tempo em sua casa, nomeadamente na sala de jantar, no andar de cima, ao que Amélia se opôs. Contudo, Amaro consegue persuadi-la. Amaro e Amélia passam a sua primeira noite juntos. Com a ajuda da Dionísia, surge a ideia de o padre Amaro e Amélia se encontrarem em casa do sineiro, também conhecido por tio Esguelhas, viúvo, com uma filha paralítica e que o pai chamava Totó e a mimava muito. Não sabia ler e não praticava religião nenhuma. Ora, o padre Amaro pintou um quadro tão sofrido, tão apagado pelo amor de Cristo, que conquistou com as suas intervenções as devotas da Rua da Misericórdia, a aceitar Amélia a educar a alma da filha do tio Esguelhas, Totó. Foi assim que Amaro e Amélia começaram a ter os seus encontros românticos, no quarto da casa do tio Esguelhas. O padre Amaro andava nas quintas dele. Nunca se sentira tão feliz na sua vida. Tudo lhe corria de feição. Mas o comportamento inesperado da Totó foi o balde de água fria na relação entre o pároco Amaro e a menina Amélia, uma vez que, citação, a rapariga saía-lhes um monstro, fim de citação. Amélia começou a ficar assustada e com medo da Totó. A reação da Totó piorou. Assim que os pressentia no quarto, largava a citação, uma risadinha seca com um ui prolongado e uivado que a Amélia gelava. Fim de citação. Os ultrajes e injúrias começaram a aumentar. Citação. Lavam os cães, fim de citação. Citação. Estão a pegar-se os cães, fim de citação. O cônego quis ver a Totó e avaliar o seu estado. Entretanto, na casa, interroga Totó sobre quem vem à casa do tio Esguelhas ter com Amélia. Ela responde que se trata de alguém bonito e magro e que quando se fecham no quarto, citação, são como cães. O cônego estava sedento de informações. Queria saber se o homem era padre, Amaro, ao que Totó não sabia responder. Ao sair da casa do sineiro, furioso, exclamou alto, citação, isto é uma infâmia das infâmias, eu mato, eu perco-me, fim de citação. Foi então ao encontro de Amaro, dirigiu-se para a Sé para tirar satisfações com o padre Amaro, ao que este lhe retorquiu. Ora, diga-me uma coisa, o que tem o senhor com isso? Fim de citação. Certo dia, Amaro dirigiu-se à casa dos Dias, com pressa para falar com o cônego. A criada dos Dias, citação, indicou que de certo tinha acontecido alguma desgraça. Fim de citação. A desgraça era que a Amélia estava grávida de 1 mês. Tinham como solução casá-la com o escrevente. Citação. Antes de tudo era necessário achar João Eduardo que desaparecera de Leiria. Fim de citação. Chegou o dia onde se descobriu onde João Eduardo parava. Amélia e Amaro entram numa discussão acesa. Ele calunia de não esconder a alegria que sente. Amaro diz então a Amélia que estão prestes a acabar-se os bons velhos tempos, ao que ela lhe nega, dizendo com convicção: hei de ser sempre o amor da tua vida, até que a morte nos separe.
Amaro, por sua vez, agarrou-lhe as mãos sofregamente e pergunta, citação, juras? E Amélia diz, juro. Fim de citação. O que se soube foi que João Eduardo tinha uma nova adresse e que, por outro lado, tinha partido para o Brasil. Citação. Tudo era vago e misterioso. Fim de citação. Amélia ficou desiludida com a notícia, triste e amargurada. Sentia o seu futuro indefinido no alto mar a caminho do Brasil. Amélia, banhada em lágrimas, recorria a Amaro, interrogando-se sobre o que faria da vida dela, e o pároco, por sua vez, sem ideias, lavado em lágrimas, interrogava o padre mestre todos os dias, que muito prontamente lhe dizia, citação, fez tudo o que se pôde, dizia o cônego desolado. Fim de citação. Citação. É aguentar, não se metesse nelas. Fim de citação. Citação. Tudo se há de arranjar. É esperar em Deus. Fim de citação. Entretanto, correu a notícia que Dona Josefa estava às portas da morte. A São Joaneira acudiu-a logo, indo de imediato para sua casa. Numa bela manhã, Dona Josefa ficou fora de perigo, anunciou o Dr. Gouveia. Para Amélia tinha sido um alívio. Ninguém reparara nela, nem no seu estado macambúzio, triste e apagado. As lágrimas eram justificadas. Quando uma manhã foi anunciado pelo Dr. Gouveia que a Dona Josefa se encontrava livre de perigo, foi uma alegria para as senhoras. Passando uns dias e com a aproximação de agosto, o cônego manifestou o desejo de ir tomar os seus banhos a Vieira. Contudo, havia um senão. Dona Josefa deveria este ano ir para a Quinta da Ricoça, nos Poiais. Citação, lugar abrigado e muito temperado. Fim de citação. O cônego ficou imediatamente desiludido, porque gostava de ir a banhos a Vieira. Mas Amaro teve uma, citação, ideia sublime. Fim de citação. A ideia sublime tratava-se de o Sr. cônego ir para Vieira com o São Joaneira, como do costume, quanto à Senhora Josefa, a São Josefa, partiria para Ricoça, acompanhada, claro está, com Amélia. Amélia seria a sua enfermeira. E assim se mata 2 coelhos de uma cajadada só. Na Ricoça, sítio ermo, poderá a Amélia dar à luz sem que ninguém levante suspeitas. O cônego concordou que era uma ideia sublime, mas advertiu que era necessário despachar o assunto porque já se comentava da citação cinta grossa, fim de citação, da Amélia, e em breve, citação, o escândalo estala, fim de citação. Portanto, Amaro, na manhã seguinte, foi imediatamente falar com Dona Josefa. Primeiro explicou o seu plano ao padre mestre no escritório. O cônego desconhecia da gravidez da Améliazinha, assim como Amaro não o soube por confissão, senão não o podia revelar. Tinha tido conhecimento do relacionamento entre Amélia e um homem casado através de confidências entre ambos. O facto de um homem ser casado era para Dona Josefa um pecado irrevogável, uma união ilegítima. E, entretanto, convenceram a São Joaneira a ir a banhos sem Amélia, assim como Amélia ir para Ricoça, para a beira de Dona Josefa, onde teria o filho às escondidas de toda a sociedade. Amaro dissera-lhe que iria visitar todos os dias. Amélia resignou-se. Dizia a ela, é aguentar. Pensava naquela paixão que só problemas e desacatos lhe trazia. Enquanto a população de Leiria se preparava para ir a banhos para Vieira, ela ficava fechada na solidão da Ricoça em Poiais.
Precisamente no dia em que Amélia abalou com Dona Josefa e Gertrudes para a Ricoça, Amaro foi-se despedir e regressou a casa banhada em lágrimas. Imediatamente apareceu a criada, anunciando que o tio Esguelhas o procurava porque a Totó necessitava de receber os sacramentos. Amaro chegou tarde demais. Já Totó havia sucumbido. Subiu ao quarto em cima, onde viu o tio Esguelhas, que soluçava desesperadamente. Amaro tentou dar-lhe algum consolo. Amaro foi recomendado a não ir à Ricoça nas primeiras semanas para não levantar alaridos. Poderia comentar-se entre Dona Josefa e Gertrudes. Amaro trajou de negro o seu coração e a sua alma estava envolta de tristeza. O que lhe restava era vingar-se na gastronomia. Tinha um apetite voraz. Como tinha uma cozinheira excelente, banqueteava-se com petiscos de chorar e pedir por mais. Citação. E ali ficava à mesa, horas esquecidas, de perna esticada, fumando sobre o café e lamentando não ter à mão a sua Améliazita. Citação. Que fará ela por lá, a pobre Améliazita? Pensava, espreguiçando-se com tédio e com algum langor. Fim de citação. Amélia nunca sentira tanto arrependimento pela sua vida na Ricoça. Já na viagem de ida à Ricoça, Dona Josefa manifestara a Amélia que não lhe iria facilitar a vida em Poiais. A antiga amizade eram águas passadas. Remetia a culpa da crueldade e animosidade de Dona Josefa a Amaro, o qual lhe prometera o oposto. Prometera-lhe meiguice e caridade. No dia seguinte foi à quinta. Queria ver os caseiros. Poderiam ser simpáticos, boa gente. Não podia estar mais enganada. Perante este cenário, Amélia privilegiava manter-se no casarão. Os minutos pareciam horas e as horas pareciam prolongar-se durante longos períodos do dia. Tudo se arrastava longamente, como uma preguiça infindável. Nem o quarto a salvava. Até as janelas eram pouco alumiadas e as vistas pouco bonitas e vistosas. A Gertrudes, que era da freguesia, estava sempre fora do casarão. Mal tivesse cumprido as suas funções junto da velha ou na cozinha. Portanto, Amélia não usufruía da sua companhia. Ao anoitecer, os seus pensamentos rumavam para Vieira, para a praia, para as galhofas, para as risadas, para as cumplicidades ao recolher da praia. As saudades batiam à porta. As saudades e ela somente só. E então vinham as tarefas noturnas. Deitar a velha, rezar o terço, trancar todas as portas, com o medo constante de ladrões. Era então quando na Amélia começavam a surgir, citação, terrores supersticiosos. Fim de citação. Sentia o tenebroso silêncio dos campos, ouvia vozes dizendo: Amélia, prepara-te, o teu fim chegou. Amélia, lembra-te dos teus pecados. Prepara-te, Amélia. Desta última vez, citação, deu um grito, desmaiou. Felizmente a Gertrudes, que ainda não se deitara, correu àquele ai agudo que cortara o silêncio do casarão. Ora, foi num desses dias, numa dessas conversas acesas, em que Amélia lhe falou, citação, dos seus terrores noturnos, falou dos ruídos que ouvia na casa e dos sobressaltos que lhe davam. Fim de citação. Ao que o abade retorquiu que ela não tinha idade para meter medo de papões. Amélia ganhou coragem e disse-lhe que ouvia vozes. O abade
fitou-a com seriedade, dizendo-lhe que isso são imaginações que deviam ser domadas a todo o custo. Elas vêm da Amélia, de dentro da Amélia, da sua consciência. Citação. Havia de as ouvir, mesmo que fosse surda. O que é necessário é calmar a consciência que reclama penitência e purificação. Fim de citação. A Amélia desatou a chorar. E o abade disse-lhe que o que a sufocava era o que a fazia chorar. Para ajudar, bastava procurá-lo. Assim sendo, ao outro dia, Amélia procurou o abade na residência em busca de consolo. Esteve 2 horas prostrada diante do confessionário. Certo dia, tendo Amaro terminado o jantar e estando na companhia do coadjuntor, falava-se de João Eduardo e da sua ida para o Brasil. Estando a conversa nestes termos, a criada diz a Amaro que tem uma pessoa na cozinha que lhe queria falar. Era Dionísia, com novidades de João Eduardo. Este voltou e foi trabalhar para os filhos dos Morgadinhos dos Poiais, gente influente e rica na região. A Dionísia entendeu que devia comunicar ao Padre Amaro porque qualquer dia o João Eduardo procuraria Amélia e iria visitá-la. O Padre Amaro não ficou satisfeito com a notícia. Desde esse dia, com a notícia. Citação. Forte besta, rosnou Amaro com rancor. Quando não serve é que aparece. E por hoje ficamos por aqui. Aguardem pelo próximo Leituras in Stereo, que finaliza a minha reflexão sobre a obra do Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz. Boas leituras! GIS FM, onde cada um encontra a sua voz.